Bom dia, pessoal da segunda série. Vamos aí para mais uma aula de História do Brasil, tá? Aula sobre sociedade mineira, tá? Mas antes disso, fazer algumas correções sobre a atividade, né, da última aula, tá certo? Que seria aí, né, que é na página 7, página 8, tá certo? A primeira questão, você vai analisar as afirmativas, tá certo? A primeira afirmativa seria: as grandes jazidas de ouro foram encontradas próximas ao litoral, fato que permitiu a exploração desse minério logo após a chegada dos portugueses às nossas terras. Não, né, que foi descoberto por aí 2 séculos depois, né, quase 2 séculos depois. Então, a primeira afirmativa aí está errada. 2. Os bandeirantes contribuíram para o achamento das minas de ouro no interior da colônia? Com certeza, né? Os bandeirantes foram os principais desbravadores do interior, né? Caçando indígenas, capturando, escravizando, indo atrás das drogas do sertão, indo atrás de negros escravos, desbravando ali todo o interior, os sertões. Então, a afirmativa 2 está correta. 3. Apenas homens abastados podiam se estabelecer na região das Minas Gerais, pois para a extração de ouro era necessária uma grande quantidade de escravizados e de ferramentas. Não, né? Não foi só pessoas abastadas, pessoas ricas. Pessoas de todas as localidades foram para lá, né? Tropeiros, pessoas escravizadas, pessoas que iam em busca, né, de riquezas. Não só pessoas ricas, mas pessoas também de uma menor, né, patente de dinheiro, uma menor quantidade de capital, né, em suas riquezas. Pessoas pobres, né? Inclusive aí no início, né, da extração, com a descoberta, foi uma quantidade enorme de pessoas para Minas, e o que vai gerar fome, vai gerar violência, né? Isso aí a gente vai ver já na aula, certo? Então, apenas a questão 2 está certa, tá? Então, de acordo com a análise, assinala a alternativa correta, tá? Então, no caso, seria a letra D. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão incorretas, porque não tem a alternativa 1 como certa aqui, tá certo? A questão 2, né, você vai aí caracterizar cada um, né, desses conceitos aí, né? Letra A, intendência das minas, que seria um órgão responsável por administrar, tá, a região das minas, questão da divisão, como seria feita a extração, certo? B, regimento das minas de ouro. Era um conjunto de normas, tá, pessoal? Era um conjunto de normas para a demarcação e distribuição de datas, né? Também regulamentava a cobrança de impostos, certo? Casa de fundição, local onde era fundido, onde era quintado o ouro, tá? Ocorria sua transformação em barras já com o selo, né, da coroa portuguesa, ou do lugar, com a numeração. O quinto, né, é o imposto, né, de 20% sobre o ouro que você extraía, que você arrecadava. Taxa anual, uma taxa de 1.500 quilos, imposto que determinava a quantia de 1.500 quilos de ouro como taxa anual devida a Portugal. Então, todo ano, eles pagavam 1.500 quilos de ouro, era muito ouro. Tá? Derrama a cobrança dos impostos atrasados, né? Aquele imposto que eu falei para vocês, que foi muito, tinha uma cobrança muito violenta, certo? E o que gerava aí, o que gerou, na realidade, muitos conflitos, inclusive a conjuração mineira, certo? Então vamos para a aula de hoje. O que vamos discutir hoje? Na outra aula a gente discutiu sobre a economia mineira, na outra a gente discutiu como é que foi achado esse ouro, né, a expansão para o interior, a decadência, né, do ciclo, não do ciclo, mas da produção açucareira. Aí agora a gente vai discutir sobre a sociedade mineira. Não toda a sociedade, porque vai faltar aí algumas coisas que serão para as próximas aulas, mas a gente vai dar início, né, como é que se formou essa sociedade, como era essa sociedade mineira, tá certo? Então, essa sociedade mineira ela vai se formar aí a partir, né, da decadência do ciclo do açúcar. Mas essa decadência ela vai se iniciar ali com a União Ibérica. Tá? Lembra que a União Ibérica, domínio espanhol sobre Portugal, né, do Filipe II, se não me engano, e com isso vai gerar muitas invasões, né, principalmente a invasão holandesa, que era aliada de Portugal, porém era inimiga da Espanha. Com a União Ibérica, Portugal e Espanha, Portugal também fica inimigo
da Holanda. A Holanda acaba invadindo o nosso território, principalmente o Nordeste, né? A grande produção era no Nordeste, Bahia e Pernambuco. E aí a Holanda acaba aprendendo como é que cultiva essa cana-de-açúcar. Depois de sua expulsão, vai para as Antilhas e de lá produz um açúcar, né, melhor e mais barato, certo? E isso, claro, vai concorrer com o nosso açúcar e vai fragmentar, a gente vai ter uma decadência, né? Vai ter uma diminuição dessa produção. Com isso, vai se ter uma expansão para o interior, certo? Portugal já tendo o início, né, de um império que estava sendo fragmentado, né? Portugal não estava conseguindo mais arrecadar tanto dinheiro, principalmente com essa produção. O Brasil era a principal colônia portuguesa. Aí vai ter uma administração, vai ter um controle ainda maior, né, de Portugal sobre a colônia. E aí ele vai criar, por exemplo, o Conselho Ultramarino e a Companhia Geral do Comércio, né, que serviam para monopolizar, no caso do primeiro, né, monopolizar o comércio, e o outro seria para, os dois na realidade seriam para monopolizar o comércio e para extrair riquezas. Então, não só o ouro, mas todas as riquezas que se tinha na colônia eram extraídas, eram monopolizadas, produtos, né, passavam por um processo de fiscalização, certo? Só que a descoberta do ouro vai provocar mudanças na sociedade mineira. A gente já comentou algumas coisas sobre isso, né? O deslocamento do eixo econômico passa do Nordeste para o centro, né? Para o Sudeste, Centro-Sul do Brasil. Claro que isso vai, né, tudo isso aí vai fazer com que a sociedade mineira passe a ter essa dinâmica que teve ali no século XVIII, ali no momento áureo da extração do ouro, e também não só para Minas Gerais, mas para a sociedade brasileira, certo? Quais foram as mudanças, né, que ocorreram aí, não só em Minas Gerais, mas como também no Brasil, tá? Vamos ter uma maior urbanização, né? Tem até a imagem aí, né, de Ouro Preto, né, que era Vila Rica naquele momento, né, construções de grandes obras, de igrejas, tá certo? Vai ter muitas formações de cidades no interior, pequenas vilas, vilarejos, né, povoados, tornando vilas se tornando cidades. Então, vai ter uma quantidade aí de formação de cidades muito maior, tá? Vamos ter um aumento populacional. A população brasileira na época, né, do fim do século XVII, era de 300 mil habitantes, a população brasileira. No início, com a descoberta do ouro um pouquinho, né, algum tempinho depois, não muito tempo, já no início do século XVIII, vamos ter uma população de 3,3 milhões de habitantes. Tá? Então, um aumento muito grande. Só Minas Gerais vai ter a população que existia antes no Brasil, vai ter 300 mil habitantes, sendo que 50% dessa população era preta, né, de escravos, né, tanto escravos como pretos libertos. Tá? Então vai ter uma expansão do mercado interno, né? Vai ter uma dinâmica maior, vai ter uma interligação da economia colonial, né? O Rio Grande do Sul vai se interligar com a região de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, Bahia, né? Aquela região Bahia e Pernambuco vai se integrar com Minas Gerais também, vai ter toda uma dinâmica de integração dessa economia, e também vai ter um maior endurecimento desse pacto colonial, como eu já tinha falado no início, né? Portugal ele passa a fiscalizar mais porque ele está em decadência, ele precisa de capital, de dinheiro, de riquezas, certo? Por isso que ele vai interferir mais na colônia, vai endurecer, né, sua administração, tá, seus regimentos, né? Ele vai ter uma presença maior na colônia. Como é que era nessas relações entre Portugal e a colônia a partir, né, desse encontro, né? A partir do momento que eles encontram as primeiras jazidas de ouro. Mas aí mais no século XVIII mesmo, certo? Não só Minas Gerais, como também Portugal, eles tentavam alcançar padrões de civilidade. Tá? E quais seriam esses padrões de civilidade? Seriam aí a influência francesa, né? A França sempre foi um lugar onde prosperou essa questão da estética, né? Essa questão das artes, tá? A questão até das ideias iluministas um pouco mais para frente, mas aqui no momento aqui nunca seriam os padrões de civilidade, né? Como agir,
como se vestir. Tá? Inclusive tem uma autora, acho que é Oliveira, se não me engano, que ela fala aí sobre as cores das vestimentas das pessoas de Minas Gerais diriam, por exemplo, como ela seria, como essas pessoas se organizavam. Né? O branco significava a questão de leveza, né? A questão de castidade, né? A questão de pureza. Tá? O dourado significava que essa pessoa poderia ter, por exemplo, o ouro, né? Fazia muita extração do ouro. Então tinha toda uma questão aí. Tá? Então eles queriam alcançar esses padrões de civilidade. Os cargos mais altos aí da sociedade mineira eram ocupados por portugueses. Tá? Então os portugueses aí, né, ocupavam, claro, existia também mineiros, né, brasileiros, mas não ocupavam cargos importantes. Tá? Quem ocupavam eles portugueses, e isso vai gerar muitos conflitos, né? Não só no Nordeste, como também em Minas Gerais. O contrabando era uma prática constante, tá? Que eu falei para vocês, né? O controle metropolitano não conseguia alcançar o interior, né? A igreja, né, os padres acabavam também, né, escondendo nos santos, né, o ouro. Não tinha muito essa questão do contrabando. A corrupção, principalmente por esses cargos ocupados por portugueses, e o apadrinhamento eram práticas corriqueiras. Claro, a coroa portuguesa não fazia vista grossa, porque o que interessava aí para ela seria a arrecadação. A arrecadação chegando do tanto certo que estava sendo cobrado, estava tudo bem. A coroa portuguesa só interferia, né, com uma presença mais intensa ainda do que já se via, se os impostos não estivessem sendo arrecadados, não estivessem chegando a Portugal, certo? Outra coisa interessante é que os filhos dessa elite estudavam na Europa, né? Estudavam, se não me engano, medicina em Portugal e direito na França. Pode ser o contrário também, não estou lembrando bem, mas eles iam estudar. E isso dependia muito, né, da extração do ouro. Se o ouro não tivesse, se as famílias não conseguissem extrair tanto ouro, tá, esses filhos não iriam, a maioria desses filhos não iriam estudar na Europa. Então era bem interessante isso. Quando o ouro estava, né, extraindo bastante ouro, eles iam para a Europa. Quando não tinha, ficavam no Brasil mesmo. Algo que marcou essa sociedade mineira, pessoal, foi a violência. Tá? Era algo preponderante na sociedade mineira, né? A ocupação do território, a grande quantidade de pretos, escravos e libertos e o controle metropolitano fazia com que a violência na zona urbana e no interior se tornasse em prática constantes, tá certo? Então, aquilo que eu falei para vocês, práticas que não davam importância para Portugal, eles não interviam, como, por exemplo, a violência contra negros, a violência contra mulheres. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas no momento que as pessoas começaram a vir para a região das Minas, o aumento populacional gerou muita fome. Então, se gera muita fome, vai gerar muita violência, porque as pessoas com fome, elas vão fazer aí coisas que elas jamais achariam que iriam fazer, inclusive matar, inclusive roubar. Tá certo? Então era constante essa prática, tá? Não só de negros, tá? Não só de pretos, mas também de pessoas brancas pobres também, tá certo? E de pessoas ricas que queriam, por exemplo, acertar contas, ou um negro fugitivo, um preto fugitivo, ou pessoas pobres que tinham cometido um crime, eles lavavam, como se diz, com sua própria honra, ou eles matavam mulheres, né, para lavar a honra. Então tinha toda uma questão aí que fazia com que essa sociedade ela fosse muito violenta, inclusive até pela coroa, né, a questão da violência na cobrança dos impostos, tá certo? Só que para a administração das Minas, né, das Minas Gerais, da capitania de Minas Gerais, a violência era causada pela presença de pretos, ou seja, se tinha violência em Minas Gerais era por causa dos pretos, pretos libertos, pretos escravos, tá? Eles acharam, aí o Oliveira 2007 fala, né, um artigo que eu li, ela deu um livro, vivendo com mais liberdades, negros, forros e mulatos estavam prontos para cometerem latrocínio e mortes, com vários prejuízos aos demais, tá certo? Então, para esse autor, né,
os negros, né, não era nem para esse autor, ele está dizendo aqui, pessoal, o que a administração, né, da capitania de Minas Gerais pensava, certo? Então, para eles, negros, forros e mulatos, com mais liberdades, seriam os motivadores dessa violência que existia em Minas Gerais, certo? E aí, pretos vão atacar brancos, né? Tem toda uma questão, porque eles queriam liberdade. Inclusive, nessa sociedade, na sociedade mineira, os pretos, né, tinham mais liberdade. A gente pode pensar, por exemplo, nos escravos de ganho, né, que tinham uma maior confiança dos seus senhores e acabavam, por exemplo, indo vender objetos, né, vender alimentos para seus patrões. Eles tinham, por exemplo, liberdade de entregar recados, liberdade de pegar uma encomenda ou até ouro mesmo em uma outra região, dependendo aí de senhor para senhor. Então eram mais ou menos essas alguns pontos, né, da sociedade, da organização social mineira. E aquilo que eu já vinha falando, né, a relação entre senhores e escravos. Né? Os pretos faziam parte da vida dos senhores e vice-versa. Tá? Eles tinham, querendo ou não, né, com toda a discriminação, com toda a violência, né, das chicotadas, dos troncos, os pretos faziam parte, sim, da vida dos senhores, e os senhores, né, infelizmente, para os pretos, faziam parte da vida deles, tá certo? Possuíam liberdade de locomoção, né, aquilo que eu falei para vocês, praticavam crimes a mando dos seus senhores, tá? Inclusive, se vocês prestarem atenção, né, uma parte aí da novela do Novo Mundo, né, novela das 6 da Globo, podemos perceber que tem escravos que fazem, né, cometem assassinatos, fazem aí o trabalho sujo para seus senhores. Então, tinha toda essa questão também. Inclusive, esses escravos que praticavam esses crimes tinham um pouquinho mais de regalias, tá certo? Em relação aos outros. Tinham escravos de recados também, né? Recolhiam ouro, vendiam mercadorias a mando dos seus senhores. Né? Inclusive, lá na decadência do ciclo da mineração, muitos senhores mandavam os seus negros, né, entregarem recados, notícias, porque não queriam, por exemplo, pagar uma outra pessoa para escrever, né, não para escrever, mas para entregar essa carta, para entregar esse recado. Então, já mandavam seus escravos, que não iam pagar nada, para dar esse recado, ou para recolher esse ouro, ou para vender mercadorias, certo? Além dos escravos de recados, tinham as mucamas, né, que acompanhavam as sinhais, né, tinha os negros que trabalhavam na Casa Grande, né, tinha toda uma questão aí, tá, entre essa relação de senhores e escravos, tá certo? Com a falta de mulheres brancas, a miscigenação foi constante, tá certo? Nessa sociedade mineira, né? Então, os brancos acabaram se miscigenando, claro, na sociedade açucareira também, tá? Mas foi também muito marcante na sociedade mineira. Uma hora, eu acredito eu, né, que nem todas essas relações aí eram consentidas, então tinha uma violência sexual muito forte, né, dos senhores sobre as pretas, tá certo? Tinha toda essa questão também, essa questão social, certo? Então, percebendo, discutindo tudo isso, podemos perceber que a sociedade mineira era um paradoxo, né? Convivia lado a lado ricos e pobres, e aí existia muito isso, livres e escravos, tá? Escravos também libertos, tá? Brancos e negros, tá? Traços criados pelo ouro, né? Pelo início, pelo surgimento do ouro e pela sua extração, pela religiosidade, pela presença da igreja, existia muito isso, e a gente vai discutir isso em outra aula, e também pelo mito, né? Então, tinha toda uma historicidade, tinha toda uma criação aí, né, que envolvia, todo o imaginário aí que envolvia essas relações da sociedade mineira, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Foi uma aula mais curta, certo? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai ver outras questões dessa sociedade, como, por exemplo, qual o papel das mulheres, né? Das mulheres
A gente viu aí das mulheres pretas, mas também a gente pode aprofundar ainda mais, né? Não só mulheres pretas, mas mulheres brancas e a mulher em geral. Tá? Vamos ver também o papel da religião, né? O mercado interno, certo? As revoltas depois, né? A Conjuração Mineira. Tá? Então, tem muitas questões aí que a gente precisa esmiuçar, precisamos mastigar um pouco mais, certo? Então, tenha um ótimo dia e até mais.